bom saber que a Isabel, mesmo não aqui hoje, ela conseguiu tocar o coração de cada um, né? Para as pessoas, de certa forma, enxergarem a vida de uma forma diferente. Não apenas, sabe, Vilela, viver, sabe? Só, tipo, não, tô levando a vida de uma forma qualquer. É você realmente viver intensamente a sua vida e não pensar no futuro. O que a Isabel fazia. Ela vivia um dia de cada vez e com intensidade. E esses dias aí, por mais que tenham sido doloridos, eu tenho certeza e a plena convicção de falar pra você, ela estava muito feliz. É uma coisa interessante que ele falou, a questão da espiritualidade dela, né? Quando no dia 10, né, depois que a Isabel morreu, eu acabei indo de carro para 2 vizinhos com o pai dela, né? E a gente foi conversando e ele foi falando das coisas que ela fazia, né, da igreja, que ela é missionária e tal. Então, é interessante que ela nunca abandonou isso, sabe? É uma coisa que trouxe ela trazia, ela nunca abandonou. Eu sempre conversei com ela algumas coisas sobre religião, mas ela nunca mencionou, ela guardava pra ela, assim, ela fez muita coisa. É interessante a espiritualidade dela, assim, ela preenchia a vida dela de uma forma muito, muito ampla. Então, isso é uma coisa muito legal que ela fez. E vamos falar de uma parte difícil, né? Foi a parte de denúncias, pessoal duvidando da doença dela, mentindo. Essa parte eu acho que é a pior, né? Pior do que a doença o julgamento das pessoas que não sabem o que estão falando. Ela tá muito bem para estar com câncer. Eu conheço as pessoas que têm câncer, ela tá com cabelo e tal. Então, assim, muitas coisas foram faladas e vocês sabem, né, como que é a internet, né? A coisa aumenta e depois, quando ela faleceu, o contrário, né? Não, eu sabia desde o começo. Aí muda o discurso, né? Como vocês sentiram isso, Lucas? Você viveu isso diariamente com ela. Eu conversava com ela, tipo, noites e noites que a Vanessa até tá perguntando se você vai processar as pessoas que caluniaram a Isabel. Todas, pode ter certeza. Todas as pessoas que, de certa forma, vieram a público com uma forma intencional de... Eu vi gente rindo, né? Que doente que... Vilela foi trouxa, acreditou nela, né? Não tá com câncer nada, teve filho, sabe essas coisas. Mas sim, eu vou processar todos. E vou com os 2 pés, como eu falei já pra uma certa pessoa. Mas assim, como a Isabel lidava de certa forma com essas críticas, Vilela, a Isabel... Acho que tem uma forma de falar, mas não quero falar. Tipo assim, ela não dava bola, ela cagava e andava, entendeu? Por quê? Porque ela sabia que se ela fosse se explicar, se ela fosse falar alguma coisa, as pessoas não iriam acreditar nela. Porque elas já tinham um preconceito sobre isso, sobre a Isabel, entendeu? Então a Isabel, você pode ver, não tem nenhum vídeo da Isabel na internet se explicando ou falando sobre isso. A Isabel sempre viveu com aquela convicção dela, a verdade dentro dela. Falou, não, eu não preciso provar nada pra ninguém. Quem vive essa doença, quem vive essa dor sou eu. O porquê que eu tenho que me explicar se eu já sinto tudo isso dentro de mim, entendeu? Então não faz sentido. E ela sempre falava, amor, o tempo vai dar a resposta pra tudo. Nada melhor que o tempo, né? Exatamente. E foi isso. Foi um momento bem delicado, assim, né? Porque, assim, uma coisa é sei lá, se tem 1 ou 2 pessoas falando pra você. Eu acho que tinha milhões de pessoas. Pois é. E eu falava, Isabel, cara, Vilela, como que você aguenta, né? A gente não podia ser de casa, cara. Sério? Juro. Cara, as pessoas ameaçavam a gente, Quando a Isabel engravidou, então, cara, ameaçavam tipo de... Não sei se dá de falar as palavras. Não, maldade. Exatamente, cara. Que foi pela frente, né? Pelo menos a Isabel falou algumas coisas que fogem até da humanidade, assim, as pessoas. Por exemplo, ela me falou uma situação em que ela foi ser atendida em um local, não sei que cidade, e a pessoa não quis atender ela, o médico não quis atender ela. Ué? Porque, assim, negar atendimento, ela teve que, tipo, sair de lá ou ir pra outra cidade. Contra o juramento, né? Coisas que aconteceram assim, tomou uma proporção tão grande de ódio e injustificado. Eu falava assim, cara, Cara, é incrível, né? As pessoas falam, mas você não morreu.
Você falou que era 6 meses e não morreu. As pessoas, em vez de ficarem felizes, ficaram bravas. Que, pô, você falou que ia morrer. Tinha um prazo de 6 meses e você não morreu. Essa foi a... Isso, provavelmente, ela recebeu muito, né? Ela recebeu muito em inbox das pessoas falando assim, você morreu ainda. Eu fui em entrevista e falei isso. Na primeira entrevista que eu fui, que eu falei isso, falei, vocês estão torcendo para que ela morra, é isso? E, cara, vamos comemorar cada mês que ela vive a mais. Todo mundo torcendo para isso não acontecer, mas a hora que não aconteceu, todo mundo ficou quase que assim, com ódio do que não aconteceu. Foi um negócio muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. É nessa parte que eu vejo o lado ruim do ser humano, né? Da monstruosidade. Ô, Leni, manda aí. Tem uma pergunta aqui pro Lucas. O Leandro tá perguntando o seguinte: se em algum momento você sentiu medo de não ter força o suficiente para estar ao lado dela? Porra, cara. Eu acho que o medo é natural do ser humano já, entendeu? Mas o que me manteve todo dia com ela foi o amor que eu sentia por ela, entendeu? Foi o juramento que eu fiz diante do casamento até a morte nos separe, entendeu? E sabe, mesmo com medo, a gente tava lá, a gente conversava, a gente, sabe, fazia carinho no outro. E é isso que importa, cara. Não é uma doença, não é um diagnóstico que vai, sabe, dizer ou falar qual que vai ser o teu futuro ali. Não, medo eu tive, mas eu honrei ela até o final. E qual foi a última conversa que você teve com ela? Posso falar sim. Então, a Isabel não falava, né? Porque a Isabel, ela fez uma traqueostomia, né? Que é aquele caninho que você coloca aqui pra respirar, né? Porque o doutor pode explicar melhor. Quando você coloca o tubo, tem um prazo ali, né? Ela chegou, você vê como era tão... o quadro dela era tão de cima a baixo, que ela chegou a estubar, né? Na semana anterior, ela chegou a tirar o tubo, tirar o ventilador. Ficou, acho que um dia inteiro normal, respirando normal, mas aí ela acabou fadigando, teve que voltar pro respirador. E nessa situação é muito ruim você ficar tirando e colocando do ventilador o paciente. Então a gente se faz a traqueostomia porque é mais fácil de manejar isso. Você tira e coloca o ventilador de uma forma muito segura e muito fácil, né? Só tirar tudo e respira. E com o tubo na garganta você tem que sedar tudo. Então ali ela podia até ficar sem sedação. Então ela ficava acordada com aquele aparelho ali ou respirando normalmente. Então por isso que foi feita a traqueostomia. Exatamente. E 3 dias antes da Isabel falecer, né? Tava eu e o pai dela lá. Como sempre a gente ia lá, conversava com ela. Só que dessa vez foi diferente, Vilela. A gente chegou, a Isabel tá o doutor pra confirmar aqui. A Isabela tinha tanta força, tanta resistência pra sedação, que os médicos eles tinham que aplicar 3 ou 4 vezes mais o sedativo pra tentar fazer a Isabel dormir. Cara, pequenininha, né? E por que isso? Especificamente é o do corpo, de cada pessoa. É. Cada corpo reage de uma forma. Metabolismo, né? Tá muito frio aqui, deixa o ar um pouco mais quente, por favor. E diante disso, a gente sempre falou, não, a Isabel vai estar descansando e tal, e nesse dia foi diferente. A Isabel olhou pra mim e a gente sempre fazia carinho nela, massagem nela, né? Ela tava debilitadinha ali, falava as coisas bonitas pra ela. E nesse dia a Isabel olhou pra mim, eu não sei como é que ela teve força, Vilela. Ela levantou assim, olhou pra mim e falou assim, ela falou em leitura labial, né? Me dá um beijo, né? Eu olhei e falei, caramba, cara. Fui lá, dei um beijo nela, ela olhou pra mim. Cara, é foda falar isso. Me imagino. Ela olhou pra mim e chorou. E daí dormiu. Acho que ela tava tão cansada, sabe? Tava tão exausta que ela... Aí eu não queria acreditar nisso, sabe? Só que eu não queria acreditar que fosse uma despedida. Só que, e no fim foi. Foi o jeito dela de se despedir de mim. Poxa vida. Eu acho que a pessoa acaba sabendo, né? Quando é a hora. Eu acho que ela sabia a cada momento, em cada pessoa se despedir, sabe? A gente tava conversando antes aqui, o Lucas falando assim, poxa, ela tava te esperando pra se despedir do mundo. Eu acho que não, acho que ela teve um momento com cada pessoa, né? Ela teve um momento com o pai dela, com a mãe dela, com os irmãos, um momento com o Lucas.
Então ela teve um momento... Isso que era mais ela fez toda a despedida com cada um, né? Acho que ela usando a força dela. Se ela dormiu, assim como ele falou, fechou o olho, foi uma tranquilidade, assim, para ela não foi... Ela sempre foi muito tranquila, ela tava pronta, né? Ela sempre falou que ela tava pronta e ela tava muito tranquila quanto a isso. No dia que vamos dizer assim, passou os meses lá, que era, entre aspas, pra ela ter ido a óbito, ela mandou mensagem: tô viva. Então, ela tinha isso, e cada dia após aquilo, ela viveu assim, nossa, aquilo lá era um aniversário, uma festa pra ela, cada dia que ela tinha. Então, ela, de certa forma, ela tava preparada, ela tinha uma ideia que ela ia fazer essa passagem de forma tranquila. E você falou em despedida, Lucas, eu não acredito nisso daí, não. Acredito que foi só até breve, né, cara? Porque com certeza eu acredito que a gente se encontra depois, né? Todo mundo que a gente ama, a gente se encontra em algum momento. A gente falou isso pra ela, né, Bruno? Falou assim: Abel, não é um... Chega, sabe? Logo a gente tá junto de volta. Exatamente. Tem que ter alguma coisa além disso, não é possível, cara. É tanto sofrimento, é tanta coisa que a gente tem que acreditar que existe alguma coisa além daqui, né? Ela sempre acreditava que onde ela fosse, ela ia pra um lugar muito bom, onde ela ia ver o vô dela que morreu de câncer também, ia, sabe, abraçar ele e falar o quanto ela amava ele. É complicado, mas a Isabel sempre vai ficar na minha cabeça. Eu nunca vou esquecer ela, da mulher que ela foi na minha vida.